E o mês de fevereiro rendeu poucas, mas boas leituras e também alguns mimos. Se gosta de livros, gosta de literatura, não saia daí. Bem-vindo ao canal Marcador, a vida entre páginas e livros. E esse mês de fevereiro li pouco, mas li bons livros. Alguns já tem resenha aqui no canal, daqui a pouco eu deixo o link aí para você. E recebi também alguns presentes, os primeiros presentes do canal. Fiquei feliz da vida aqui, a editora Denfire me mandou 3 livros maravilhosos. Um deles, vou fazer resenha já semana que vem, aproveitando o aniversário do Steve Harris, o baixista do Iron Maiden. Já tô lendo Where Eagles Dare, esse livro que conta a história do Iron Maiden nos anos 80. Uma época que eu gostava muito, ainda gosto, mas eu ouvia muito heavy metal no começo dos anos 80 e essa fase dos anos 80 do Iron Maiden me pegou de cheio ali. Então aqui nesse livro a gente vai acompanhar toda essa história da formação da banda, o surgimento da New Wave of British Heavy Metal, e o Martin Popoff aqui ele vai meio que pegar esses álbuns dos anos 80, o Killers, o Iron Maiden, The Number of the Beast, Peace of Mind, todos esses discos, ele vai falar de cada um deles detalhadamente, vai contar muita história, é sensacional. Então semana que vem vou estar falando desse livro e já recomendo. Outro livro também que a Denfire me mandou foi esse livro do Marcus Blackstone, que é o Punk Faction. Aqui a gente vai acompanhar uma história também muito legal de 3 punks que vivem em Yorkshire, que é o Colin, o Brian e o Stig. Os caras vivem enchendo a cara, cheirando cola, indo a shows, mas de repente eles arrumam uma treta com os skinheads. Então é essa a história que a gente acompanha aqui nesse livro, que parece ser muito legal também. Uma hora vou deixar ele na minha lista de leituras aqui, uma hora vou ler o livro, é fininho, e a gente faz uma resenha aqui no canal. Outro livro também é o Offline, Sondando o Underground. A editora Denfire, na verdade, é a editora de um músico chamado Denfire, que morou em Londres, escreveu para várias revistas, entrevistou muita gente e teve um site, e nesse site tinha muita entrevista, muita resenha com várias bandas, e ele reuniu tudo isso nesse livro aqui, que é muito, muito legal também. Também uma hora a gente pode falar aí do Sondando o Underground, esse livro, o Offline, do Denfire. Agradeço mais uma vez aí a editora, valeu pelos presentes, muito bem-vindos, vou ler muito e vamos falar então aí do Iron Maiden semana que vem. Outro presentão que me chegou aqui nesse mês foram os livros do Franklin Valverde. Franklin Valverde é um jornalista, trabalhou comigo na Rádio Brasil 2000 nos anos 80, apresentava um programa chamado Rádio Hispanidad, é um dos caras que mais conhece música latino-americana aqui no Brasil, me ensinou muito sobre música latino-americana e atualmente ele tem uma revista virtual, né, um site chamado Onda Latina, ondalatina.com.br. Já lançou vários livros também, Banco de Versos, é um dos livros que ele me mandou, Antes do Zoológico, também mais um. E esse aqui que tem crônicas, contos, que é o seu mais recente trabalho, que já está aqui também na minha lista de leitura. E eu vou entrevistar o Franklin Valverde também para a gente falar do Babylonia Blues, Relatos Delirantes e dos outros livros e do trabalho que o Franklin vem desenvolvendo aí aqui no Brasil, sempre ligado também à cultura latino-americana. Então, tá aí mais algumas indicações, vou falar desses livros todos aqui no canal e com o Franklin logo vou estar batendo um papo aqui, a gente vai estar falando sobre toda a sua obra e vai ser muito bacana reencontrar o Franklin e bater um papo com ele. Babylonia Blues então é o mais recente trabalho do Franklin Valverde, vale a pena a leitura, tá aqui na minha lista e logo a gente está falando sobre esses livros todos. Bom, esse mês, como eu falei, li pouco, né? Foram 4 livros só. Comecei o ano aí lendo bastante coisa, mas o mês de fevereiro passou muito rápido. E o primeiro livro que eu li em fevereiro era um livro que estava na minha lista aí de livros para 2020, que é o A Vida de Vernon Subutex, volume 1, da Virginie Despentes,
que é maravilhoso. Tem resenha aqui no canal, vou deixar o link. Aqui a gente acompanha a história desse cara que é o Vernon, que no começo dos anos 2000 ali tinha uma loja de discos, viveu muito a vida, aproveitou muito a vida, com muito rock and roll, muitas drogas, muito sexo, mas de repente com a crise que teve ali na indústria fonográfica no começo dos anos 2000 ali, ele também começou a ter problemas com a sua loja e acabou perdendo a loja, acabou morando de favores por algum tempo na casa de alguns amigos, até ir para a rua. Então nesse primeiro volume aqui, a Virginie vai apresentar esse personagem para a gente, os personagens que estão em volta aí do Vernon, né? Tem um acontecimento que logo de cara a gente fica sabendo que um dos caras que era amigo do Vernon era um grande astro da música e ele comete um suicídio e ele bancava também o Vernon, né? Segurava a onda do Vernon. Então a partir desse suicídio o Vernon fica meio sem grana e vai meio que morar de favores aí na casa dos amigos, mas ele fica com uma fita desse amigo, uma fita de vídeo, onde o amigo ficou ali durante algum tempo falando algumas coisas que ele não sabe ainda, ele não chegou a assistir o conteúdo dessa fita, a gente também não sabe o que tem nessa fita. Então a partir desse volume 1 aqui a gente é levado a essa história do Vernon e tô ansioso agora pelo volume 2 e volume 3. Então, Companhia das Letras, por favor, já li, já tem resenha aqui no canal da vida de Vernon Subutex e tô louco para ler o volume 1, o volume 2 e o volume 3. Outro livro que eu li também, li alguns livros no meu Kobo esse mês, foi o Onde Andará, Dulce Veiga, do Caio Fernando Abreu. Livro sensacional, adoro o Caio Fernando Abreu. Vou deixar o link aqui para você, já fiz resenha desse livro. Também a gente acompanha a história aí de um jornalista nos anos 80, no final ali dos anos 80, que está desempregado. A gente começa a história com esse cara desempregado, mas de repente ele recebe um telefonema de um amigo convidando ele para trabalhar num jornal e ele vai para esse jornal e uma das primeiras tarefas ali, uma das primeiras matérias que ele tem que fazer é entrevistar uma banda chamada Vaginas Dentadas, uma banda só de meninas. E ele também acaba escrevendo uma matéria sobre a Dulce Veiga, que foi uma cantora dos anos 60 que sumiu misteriosamente, e a partir daí então a gente já começa a acompanhar essas histórias, né? Essa busca de onde andará a Dulce Veiga, essa busca do próprio personagem aí do livro, e de vários outros personagens. É sensacional. Tem uma resenha que eu fiz aí falando bastante sobre o livro, vale a pena dar uma olhada. O Caio F. foi um dos grandes escritores brasileiros e com certeza vou fazer mais resenhas aí dos livros do Caio Fernando Abreu. Li também O Vento que Arrasa, da escritora argentina Selva Almada, uma história também muito legal que se passa ali. É um livro muito curto e é uma história que se passa em um dia e meio. A gente vai acompanhar, são 4 personagens nesse livro. A gente vai acompanhar a história do reverendo Pearson e a sua filha, que é uma menina de 16 anos, que estão indo para algum lugar e de repente o carro quebra na estrada e eles chegam numa oficina e nessa oficina eles vão conhecer o Gringo e o Tapioca. O reverendo Pearson, o Tapioca ele regula mais ou menos de idade com a filha do reverendo que tem 16 anos. E o reverendo ele vai ver no Tapioca um cara, um menino ali que é muito puro. Então ele vai se interessar por esse garoto. Ele é um pastor e ele meio que vai querer evangelizar esse garoto. Então a gente acompanha essa história, né, essa chegada do pastor com a sua filha nessa oficina. Num dia muito quente, mas de repente muda o tempo, vem uma tempestade e essas pessoas meio que convivem aí, passam essas horas juntos e daí então a gente vai meio que conhecer um pouco mais desses personagens, o passado de cada um deles e qual é realmente a intenção aí do pastor em relação a esse menino Tapioca. É uma história muito legal, gostei muito de ler esse livro aí da Selva Almada. Quero ler mais livros dela. Eu acho que aqui no Brasil, não sei se já foi publicado mais coisas da Selva Almada, mas vou dar uma pesquisada e quero ler mais coisas porque gostei muito do Vento que Arrasa. E li também esse mês o Cantiga de Findar, um livro lançado pela editora Rocco.
do Julian Ebert, que é um escritor mexicano também, é um grande poeta, é um dos grandes escritores mexicanos, acho que da atualidade, aí tem muitos livros, li várias resenhas falando muito bem desse cara, e também tem um jeito de escrever muito legal, tem uma pegada assim, até meio poética. E no Cantiga de Findar a gente vai acompanhar a história também de um cara que tem o próprio nome aí do escritor, o Julian Ebert, e ele é filho de uma prostituta. Então a gente vai acompanhar a história, ele vai meio que contar a história da sua mãe, dos seus irmãos, dos vários pais, né? Porque cada irmão é filho de um pai. Então ele vai estar rememorando esse passado, o passado da mãe. E a mãe está com leucemia, então ele está meio que cuidando da mãe no hospital e rememorando todas essas histórias. É um livro que parece triste assim, mas não, é um livro muito legal. Gostei muito também da leitura, é uma leitura que flui assim, de uma maneira muito rápida e vale a pena. É um grande escritor também, o Julian Ebert, é um escritor que também fiquei curioso de ler outras coisas dele. Vou dar uma pesquisada para ver se tem mais coisas desse escritor aqui no Brasil e provavelmente aí um dia a gente vai estar falando também sobre esse escritor mexicano. Então esses foram os 4 livros que eu li esse mês. Como eu falei, foram poucos livros, 2 tem aí então resenha no canal, A Vida de Vernon Subutex e também o Onde Andará Dulce Veiga, do Caio F. Vale a pena mergulhar nessas leituras e, como sempre, peço para você que está aí do outro lado me indicar bons livros, bons escritores, fique à vontade, deixe aí seus comentários, deixe suas sugestões, seus pitacos literários e não deixe de apresentar o canal, de compartilhar o canal, divulgue aí o canal para os amigos. Se não é inscrito ainda, inscreva-se, curta nossos vídeos e quero aproveitar também, esse mês eu aproveitei para começar uma nova temporada dos podcasts de rock que eu faço no canal Um Pouco Mais de Rock. Se você ainda não conhece meu canal também de música, umpoucomaisderock.com, tem lá vários podcasts e agora estou fazendo aí uma nova temporada, trazendo sempre algumas novidades, o rock das últimas décadas. Para você que gosta de música também, vale a pena, tá em várias plataformas aí o podcast, então vá lá e ouça. Agradeço mais uma vez sua presença aqui no canal. Semana que vem tô por aqui falando de literatura e, como eu falei, semana que vem já tem aí um livro na manga, que é esse que eu já comecei a ler, que eu recebi aí da editora então Denfire, que é o Where Eagles Dare. A gente vai acompanhar a história do Iron Maiden nos anos 80 com grandes álbuns. Então não saia daí, semana que vem a gente se fala. Até!